canal. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre as máquinas térmicas. Primeiro vamos ver o que seria uma máquina térmica. A máquina térmica ela é definida como um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de calor e realiza um trabalho útil. Certo? Para que essa máquina ela possa realizar o trabalho, a máquina ela precisa de uma substância de trabalho. Geralmente, em máquina a vapor, é utilizada água, nos motores de automóveis, por exemplo, são utilizadas substâncias como mistura de gasolina e ar, e nos refrigeradores também serão mesmo da máquina a vapor. Para essa máquina ela realizar esse trabalho útil, com essas substâncias de trabalho, ela precisa operar na forma de um ciclo. Ela realiza várias etapas, vários processos que são realizados e depois são repetidos tudo novamente. É realizado um ciclo de processos termodinâmicos e então todo o processo se repete. Aqui eu escrevi 3 tipos de máquinas a vapor. Máquina térmica, perdão. A gente tem a máquina a vapor, os motores e os refrigeradores. Primeiro eu vou explicar mais ou menos como é que funciona uma máquina a vapor. Deixa eu pegar a caneta aqui. A primeira vai ser a máquina a vapor, certo? Aqui eu vou precisar fazer um pequeno desenho para explicar como é que funciona. Digamos que eu tenho aqui que seria uma caldeira, certo? Aí aqui dentro eu tenho um líquido, como eu falei, geralmente na máquina a vapor é utilizado a água. E aqui nessa caldeira, só escrever aqui, sobre essa caldeira aqui, é colocado um certo calor de uma fonte quente, certo? É aquecida essa caldeira aqui. Algum calor é colocado aqui e com isso a gente tem um vapor aqui que é gerado dentro dessa caldeira. Deixa eu continuar aqui o desenho. Pronto. Outra parte importante que tem aqui na caldeira é que existe esse pequeno, como se fosse um tubo aqui, ligando a caldeira a uma segunda parte do que seria essa máquina toda que é a vapor. E nessa segunda parte aqui, deixa eu desenhar ela direitinho aqui, a gente teria aqui no meio, que seria um pistão, certo? Vou escrever aqui também. Aqui a gente tem uma válvula. Aqui essa parte do desenho eu faço depois. Bom, com o líquido aqui sendo aquecido e sendo gerado o vapor, esse vapor ele é liberado e passa por esse pequeno tubo, certo? Deixa eu escrever aqui a válvula. Pronto. Como eu falei, as máquinas elas operam em ciclos. No primeiro momento, essa válvula ela está fechada, certo? Aqui é gerado o vapor e aqui está fechado. Quando a válvula se abre, esse vapor ele passa para cá, certo? E aqui ele ocupa esse espaço. Só que esse pistão que a gente tem aqui, ele geralmente não, ele está conectado, na verdade, a algum outro objeto aqui, que depende, geralmente vamos dizer que seja uma roda. O que você queira gerar aqui com essa máquina, qual seria o tipo de energia que você quer gerar com essa máquina. Com a entrada do gás, existe uma movimentação do pistão, certo? Aqui ele se desloca, ele pode vir para cá, ou também pode vir para cá na outra parte do processo que a gente vai ver daqui a pouco. Com isso, existe a realização de trabalho aqui no pistão que está conectado por uma correia, digamos assim, a esta roda. Então aqui é realizado um trabalho sobre o sistema, certo? A segunda parte do processo do funcionamento da máquina a vapor seria aqui embaixo, a gente tem outro tubo e aqui a gente também tem uma segunda válvula.
No primeiro momento, eu falei que essa válvula aqui estaria fechada, então seria gerado um vapor, e aí a válvula aqui abre, certo? Com esse vapor aqui sendo gerado, essa válvula que antes estava fechada também, ela abre, e essa daqui volta a fechar. E esse vapor que tá aqui, ele sai por aqui, certo? Por esse duto. E aqui, a gente tem uma segunda fonte de calor. Só que aqui a gente tem uma fonte fria, certo? Sobre esse duto. E aqui o vapor ele vai passar por essa fonte fria e vai voltar para a caldeira. Quando o vapor passa por aqui, perdão, errei a cor. Quando o vapor passa por aqui, ele cede esse calor para a fonte fria e ele volta para o tubo, certo? E assim todo o processo é repetido. Geralmente, essas são as etapas básicas do funcionamento de uma máquina a vapor. A gente tem um líquido, ele é aquecido, gera vapor, ele vem para cá, a movimentação do pistão gerando trabalho. Então, esse calor é liberado para uma fonte fria, que volta para a caldeira e todo o processo se repete. É assim que funciona, basicamente, uma máquina a vapor. Continuando aqui sobre as máquinas térmicas, o segundo exemplo que eu vou dar agora é o motor de combustão interna. Vou explicar como ele funciona. Eu já fiz uma pequena parte do desenho, só para ser um pouco mais rápido a explicação e para ficar até um pouco melhor. Não está muito padronizado, mas fica um pouco melhor. Certo? Aqui a gente tem um pistão, certo? Na primeira etapa, vou explicar mais ou menos tudo que tem aqui. A gente tem um pistão, todo esse processo aqui a gente está fazendo análise do que está acontecendo com um pistão dentro do motor. Aqui a gente tem, deixa eu desenhar aqui, um eletrodo aqui, mais ou menos, nessa posição, em todas as etapas. Deixa eu desenhar. Certo. E aqui a gente vai ter uma válvula de injeção, certo? E aqui a gente também vai ter outra válvula, só que de ejeção, certo? Como eu tinha falado antes, o motor, um motor de combustão, que geralmente é motor automotivo, eles geralmente funcionam com os líquidos de trabalho, que eu expliquei antes, e nesse caso seria a mistura de gasolina e ar que é utilizado dentro do motor do carro. Nessa primeira etapa, a gente vai ter a injeção do vapor aqui sobre o pistão. Com isso, o êmbolo, esse êmbolo aqui, ele vai descer. Eu coloquei vapor aqui, então ele desce para ocupar espaço do vapor. Em seguida, na segunda parte, o êmbolo ele volta a subir, certo? Entrou aqui o vapor, a válvula de injeção aqui agora está fechada. E a válvula de ejeção também está fechada. E aqui a gente tem o vapor dentro do pistão. E o êmbolo, na segunda etapa, ele começa a comprimir. Ele sobe, então vai começar uma compressão aqui desse gás. Com isso, deixa eu só colocar aqui a seta das etapas. Com essa compressão, a gente vai ter aqui, deixa eu desenhar de novo as válvulas. Com isso, a gente vai ter aqui a compressão do gás. Quando tem essa pequena compressão aqui, ocorre uma explosão. Com essa pressão que é gerada aqui, toda a compressão do gás, o eletrodo ele acaba gerando uma explosão. E quando ocorre uma explosão, um processo de combustão, é liberado gás. Então, a gente tinha aqui um gás comprimido, mas gás gerado do processo da explosão, da combustão. Com isso, pessoal, o volume aqui ele precisa aumentar, porque na verdade ocorreu uma expansão aqui do gás. Então, a pressão também vai aumentar. Com isso, o êmbolo aqui, ele cai drasticamente, vindo para a segunda etapa, porque a pressão é maior, que acaba empurrando o êmbolo para baixo. Vindo já para essa etapa.
Nessa etapa, a gente tem o quê? Essa válvula fechada, que estava nas outras etapas anteriores. E dessa vez, com o êmbolo descendo e com toda a pressão que foi gerada, a segunda válvula, ela abre, a válvula de injeção. E o gás que tá aqui, ele começa a sair, certo? Quando esse gás sai, a pressão aqui diminui e um novo ciclo deve começar de novo. Então, essas aqui são as 4 etapas que ocorrem no motor. Deixa eu passar um pouquinho. Essas são as 4 etapas que acontecem no motor. Um gás é injetado, ele desce, então o êmbolo sobe, gera uma pressão, uma compressão aqui do gás. A gente tem uma explosão do eletrodo, gerando mais gás e mais pressão, que faz com que o êmbolo desça. E aqui a válvula de injeção abre, o gás é liberado e todo o processo se repete. Aqui a gente vai falar sobre o refrigerador, que é o terceiro exemplo de máquinas térmicas que eu vou mostrar para vocês. O refrigerador, ao contrário das outras máquinas térmicas, ele funciona um pouquinho diferente, porque inicialmente a gente vai ter aqui uma fonte de calor fria. Aqui a gente tem o nosso sistema que a gente vai estar trabalhando, que vai ser o refrigerador. E aqui a gente tem uma fonte de calor quente. Perdão aqui pelo desenho, gente, que eu tô fazendo bem... O que acontece no refrigerador? O refrigerador, ele pega o calor da fonte fria e deposita sobre o sistema. Então, a gente tem um calor frio sobre o refrigerador. E todo o calor que tinha aqui, todo o calor que tinha no refrigerador é liberado para fonte quente. Então, o que acontece no refrigerador é um pouco o oposto do que acontece nas outras máquinas térmicas. Ele pega a fonte fria sobre o sistema e depois libera o calor para a fonte quente. Antes a gente estava acostumado a sempre receber o calor de uma fonte quente e então liberar sobre uma fonte fria. E aqui, quando acontece esse processo, é realizado um trabalho, certo? Sobre o refrigerador. No refrigerador, como eu falei, é um pouco oposto. Ele pega o que estava frio, torna mais frio ainda, e o que estava quente, mais quente ainda. É por isso que na sua geladeira, ela sempre por dentro está gelada, que é o propósito do refrigerador, mas a parte externa do refrigerador, da geladeira, está sempre quente, porque aqui ele está liberando o calor para a parte externa, e também está sendo realizado um trabalho sobre o sistema. Dentro dos das máquinas térmicas, a gente vai falar bastante sobre a eficiência energética. Porque quando a gente fala bastante da segunda lei da termodinâmica relacionada às máquinas térmicas, é importante falar sobre a eficiência energética de uma máquina. E aqui no refrigerador, a gente pode fazer esse cálculo, que é chamado de CD, o coeficiente de desempenho de um refrigerador, de uma máquina. Ele é calculado através da quantidade de calor fria dividido pelo trabalho realizado sobre o sistema. Então, quando você for calcular, você quer saber como é o coeficiente de desempenho do seu refrigerador, a eficiência dele, basicamente assim falando, basta você realizar esse cálculo, essa formulazinha aqui simples. CD igual a QF, o calor da fonte fria, dividido pelo trabalho realizado sobre o sistema.